Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e nós estamos no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Primeira viagem missionária de Saulo com Barnabé. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados juntos com o tetrarca Herodes e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. O anúncio em Chipre e Limás. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante, atravessaram toda a ilha até Pafos. Aí encontraram um mago e falso profeta, um judeu de nome Bar Jesus. Ele se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, um homem de bem. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, porque desejava escutar a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz seu nome, após-se a eles procurando afastar da fé o procônsul, Saulo, então também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: Filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça, não queres parar de entortar os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti. Vais ficar cego e por um certo tempo não verás a luz do sol. No mesmo instante envolveram-no escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Em Antioquia da Pisídia, em Pafos, Paulo e seus companheiros embarcaram. Chegaram então a Perge, da Panfilia. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, no sábado. Entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação
para o povo, falai. Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo, quando moravam como migrantes no Egito. E de lá os fez sair com braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos, amparou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e repartiu a terra deles para Israel. Esse período durou 450 anos aproximadamente. Deu-lhes juízes até o tempo do profeta Samuel. Foi então que eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Por 40 anos depois de o destituir, Deus suscitou Davi como rei e assim testemunhou o seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que desejo. Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Em preparação de sua chegada, João proclamou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele ao qual não sou digno de tirar as sandálias dos pés. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados, embora não encontrassem nenhum motivo para condená-lo. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito dele, eles o tiraram do madeiro da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam, desde a Galiléia até Jerusalém, e que agora são suas testemunhas diante do povo. E nós vos anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ele a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dos mortos, sem que conhecesse a decomposição, foi dito desta maneira: realizarei para vós os santos e fidedignos promessas feitas a Davi. E outro texto diz: não deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Ora, tendo cumprido a missão que Deus lhe dera, Davi adormeceu, foi para junto de seus pais e conheceu a decomposição. Mas aquele que Deus ressuscitou não conheceu a decomposição. Pois bem, irmãos, ficai sabendo, por meio dele vós é anunciado o perdão dos pecados, de tudo em que vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés.
todo aquele que crê é justificado em Cristo. Portanto, cuidai para que não vos aconteça o que está dito nos profetas. Vede, zombadores, espantai-vos e desaparecei. Eu vou realizar em vossos dias uma obra em que não acreditareis se vos fosse contada. Ao saírem, pediram a Paulo e Barnabé que no próximo sábado voltassem a falar sobre esses assuntos. Muitos judeus e prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiram para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram fanatizados e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Estão com coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeição e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, pois esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te constituí como luz das nações para levares a salvação até os confins da terra. Os não-judeus se alegraram quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para Icônio. E os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. E é um texto bem grande, né? O capítulo 14. Bom, e a gente pode perceber nele a coordenação que hidratou os apóstolos no sentido da fé. É como você conceber no registro da paciência que você, por exemplo, em ciência você fixa em uma teoria e cria testes para provar a teoria, que a teoria estava certa dentro dessa compreensão relacionada de você para com aquilo que a teoria que você tem representa. E na época era muito comum as pessoas teorizarem as coisas. Teoria era uma coisa muito comum, principalmente porque iniciava-se um processo linguístico na época de interpretação da natureza e de todas as relações que o homem podia dar para a natureza naquela precisão de estar sobre as dependências. E uma dependência era viver o máximo possível, que era sobrevivência. Imagina você buscar teorizar formas de sobreviver, formas de não morrer e praticar a teorização, né, sobre isso. Você começa a observar tudo em relação a isso,
para fomentar testes e até mesmo dialogar com as pessoas sobre isso, né, para encontrar respostas sobre isso. E muitas crianças ou muitas crianças adultas, né, eu gosto desse termo, porque mesmo que passe tempo, a gente ainda continua crianças em algumas áreas de relação. A gente precisa ser humilde para entender o que representa isso, né, em nós. E aí a gente, em muitas áreas, é novo, é recém-chegado, é recém-apresentado pela objetificação que a área apresenta. E a área, para nós, é um meio de plantar, é um meio de germinar. Toda área tem uma certa ligação, uma manutenção, onde a gente se liga e se germina a partir da manutenção que a área representa. Só que naquela época estava acontecendo esse anúncio, essa religião, essa lógica, porque Cristo viveu nessa época e terminou a sua pregação apresentando a vida eterna para os seus. E imagina só, é como chegar para você, eu descobri a máquina do tempo, eu descobri algo muito novo, uma inovação. Então é algo que é muito incandescente no sentido da sintetização coligada que a gente forma pela informação que é nos apresentada. Então, fala-se alguma coisa, a gente impera o olhar, a gente se atrai. E a atração para o Evangelho de Jesus Cristo, que descreve, né, sobre a vida eterna, sobre Deus, sobre o laço que Deus tem com o homem, representando a imagem do Filho de Deus, né, ou seja, uma forma, o caminho reto para a conversão nossa, né? A conversão no sentido de conseguimos encaixar-nos, conseguimos respeitarmos, conseguimos juntos viver eternamente. Olha que maravilha, que descoberta grandiosa, que é maior do que vida em outro planeta, do que pirâmide do Egito, do que qualquer saudação que demande, né? Porque é o que todos nós queremos, viver eternamente. Por que a gente quer isso? Porque a gente quer fazer o bem para que ele retorne o bem de alguma forma na individualidade que a gente aceita, que a gente acredita ser. Só que, de alguma forma, Jesus conseguiu informações, conseguiu estar no Pai, conseguiu ser o Pai para apresentar-nos essa consciência da vida eterna e de manter-se o máximo possível em vida, fazendo o bem, porque Deus está em nós e se agrada quando fazemos o bem. E quando a gente faz o bem, a gente consegue viver eternamente, porque o bem é o caminho da salvação, é o caminho da verdade e da vida. Então, nosso dever é procurar esse caminho. E quando você pega da natureza o bem que ela faz, tudo que você pega da natureza e tenta olhar com o bem, né, com o filtro do bem, no sentido de por que isso existe, para que isso existe. Isso é lógica, né? Então, quando você filosofa, pratica filosofia sobre qualquer coisa, você entende que aquilo tem um propósito, tem um benefício para aquilo. Então, existe uma conexão e isso é eterno. Isso é como se fosse, na nossa lógica, os pontos em uma circunferência ou um circuito. Então, isso é eterno. Só que existe dentro da eternidade
a expressão do finito. Porque se é eterno, se é infinito, a gente consegue ter infinitos. Se você pegar um conjunto de finitos, você tem um momento, você tem um anúncio, você tem uma revelação. Então a gente é cheio de revelações porque a gente cata os finitos que são importantes para o homem. Só que tudo se faz importante para o homem, entretanto a gente dividiu o homem em ciência. E a gente concebeu o homem a partir da ciência, dando a cada homem um dever de estar sobre ciência para encontrar cada vez mais a si mesmo na revelação que a ciência organiza. De organismo para encontro com Cristo, ou com Deus, ou com o amor de Deus que nos dá a vida eterna. Então esse é o infinito que a gente tem. Só que imagina você tentar hidratar as pessoas com isso sem toda essa linguagem que eu apresento e todas as ciências e os manutendores dela, todas as áreas e os manutendores das áreas para desenvolvê-las e entender pelo menos aquilo que eu estou falando, né? Para desenvolver a consciência das pessoas. Então, na falta de consciência e entrando em contato com essa palavra, era muito difícil de entendimento. Na verdade, era doloroso entender isso. É como se você quisesse que a criança, você desse um papel e um giz de cera para a criança e falasse: desenhe Mona Lisa. Me desenhe perfeitamente. É impossível. A criança ela não tem coordenação para dar isso, apresentar isso na sua gestão. E aí, por falta de gestão das pessoas, elas não conseguiram habitar ou gestar-se na palavra de Paulo e Barnabé. E aí, mais uma vez, eles, anunciaram, alguns entenderam, mas outros passaram adiante, né? Então, a gente percebe que no momento, a Bíblia ela sempre fala que vale a pena tentar, vale a pena anunciar o Evangelho, porque alguém vai entender. Sempre vai ter uma parte que vai entender. E é de parte em parte que Deus vai fazendo a sua morada entre nós. Né? O cristianismo vai ganhando a forma que ele é. Né? Que é a verdade no mundo. A verdade vai ganhando essa forma, esse arredondar-se do homem, né? De pregar o bem sobre o homem, entendendo que o homem é de bem para com a vida. Por que o homem existe? Para que o homem serve? E aí a gente encontra servidão a Deus. Então é mais para isso, é para entender que sempre vai ter o cristianismo vai ajudar, vai pregar, assim como Paulo e Barnabé, mas uma parte vai converter e a outra não vai entender e vai até dizer, sai fora. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e essa é a revelação de Deus entre nós, que o cristianismo sabe e apresenta de pouco em pouco, né? E até você pode observar isso na evolução das espécies, na modelação que elas ganham com o passar do tempo no meio. E isso é fenomenal, porque isso é a virtude
do exercício da transformação para o bem de sobreviver ajudando ou servindo a Deus com os propósitos de estar com Ele em adaptação. Então isso é incrível. Entretanto, quando nós percebemos coisas erradas, precisamos falar, né? Precisamos colocar a nossa sensação em dia, né? Não adianta a gente estar, a gente precisa estar com servidão. E servidão é falar o que é sentido, né? Porque aí você adianta o sentimento para outra pessoa tentar de alguma forma configurar. Então você tem nos animais, e nós somos esses animais, a amizade para salvar-nos, né? Você tem muito da prática, né? E ela é meio que sempre vai acontecer, onde você vai fazer amizade com alguém e vai tentar influenciar. Vocês dois vão jogar, né? Vão jogar um futebol ou alguma coisa, um diálogo. E essa amizade, um vai tentar influenciar o outro para que o outro vá primeiro experimentar primeiro para voltar para ver se está bom. Porque se ele não voltar, ou se ele voltar machucado, esse não vai. Entendeu? Então, uma hora esse vai, experimenta primeiro, uma hora esse vai, experimenta primeiro, e aí é empate. Então, existe essa influência no mundo que a gente precisa de mudar para que o mal não seja o influenciador, para que toda hora tenha um ser no momento. Porque a gente tem demanda, né, de conhecimento, a gente tem demanda de colocar as pessoas para nos ajudar. E aí o pai, ele sempre vai primeiro para que o filho, quando for, ele vá com mais segurança. Só que quando você coloca alguém para ir primeiro, né, vai lá e faz lá primeiro, esse alguém, ele volta com o anúncio do evangelho, o anúncio de ter ido primeiro. Se você não souber escutar o evangelho desse anunciante, se você não conseguir deixar ele falar, se você não for atento a ele, você vai estar perdendo o bem. Você vai estar dando vazão ao mal. E você vai estar até mesmo gerando mal na pessoa. Se você souber escutá-lo, consolá-lo, pedir perdão e combinar de, na próxima vez que tiver um dos dois que ir, os dois vão junto ou o outro vai primeiro para pagar. Entendeu? E aí os dois passam aí juntos. E o nosso dever é sempre ir junto nas escolhas da vida, né? Não deixar alguém ir lá e testar a armadilha, testar o meio, né? E sofrer por nós, como Jesus mostrou, né? Então a gente tem que tentar fazer isso pelo mundo, né? Organizar esse modo de vida. E aí sim estaremos bem uns com os outros, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!